Podem se assentar, por favor. Boa noite. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem, queridos? Friozinho básico, né? Mas nós vamos passar por mais um inverno aquecidos pela bênção do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. No livro de 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel 25. Os adolescentes, né? Os adolescentes podem subir, tem a escolinha deles lá. Primeira Samuel, capítulo 25, diz assim: Samuel morreu, e todos os filhos de Israel se juntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e foi ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha as suas propriedades no Carmelo. Era um homem muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e ele estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. O nome desse homem era Nabal, e a mulher dele se chamava Abigail. Ela era inteligente e bonita, porém Nabal era grosseiro e mau em tudo o que fazia. Era descendente de Calebe. Quando Davi, no deserto, ouviu dizer que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 rapazes e lhes disse: vão ao Carmelo falar com Nabal e perguntem-lhe em meu nome como está. Digam àquele afortunado: paz para você, paz para a sua casa e paz para tudo que é seu. Soube que você está fazendo a tosquia das suas ovelhas. Os seus pastores estiveram conosco e nós não os maltratamos. E nada lhes faltou durante todo o tempo em que estiveram no Carmelo. Pergunte aos seus moços e eles lhe dirão. Portanto, que os meus rapazes encontrem favor em sua presença, porque chegamos em boa hora. Por favor, dê a esses seus servos e a Davi, seu filho, qualquer coisa que você tiver à mão. Os rapazes de Davi foram e falaram a Nabal todas essas palavras em nome de Davi. Depois ficaram esperando. E Nabal deu a seguinte resposta aos servos de Davi: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são, hoje em dia, os servos que fogem do seu senhor. Vocês acham que eu vou pegar o meu pão, a minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosquiadores e dar a homens que eu nem sei de onde vêm? Então, os rapazes de Davi se puseram a caminho e voltaram. Ao chegarem, disseram a Davi tudo o que Nabal havia falado. Então Davi disse aos seus homens que cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e também Davi cingiu a sua. Cerca de 400 homens seguiram Davi, enquanto 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dos moços de Nabal foi falar com Abigail, a mulher de Nabal, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros para saudar o nosso senhor, mas ele os pôs a correr. No entanto, aqueles homens nos têm sido muito bons e nunca fomos maltratados por eles e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias do nosso trato com eles, enquanto estávamos no campo. Eles eram como um muro ao nosso redor, tanto de dia como de noite. Todos os dias que estivemos com eles apacentando as ovelhas. E agora pense bem e veja o que pode fazer, porque o mal já está determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa. Ele é homem maligno e não há quem consiga falar com ele.
Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e pôs sobre os jumentos. Então disse aos seus servos: vão na minha frente, que eu vou logo atrás. Porém ela não contou nada a seu marido Nabal. Queridos, nós estamos diante de uma história muito interessante. O texto vai dizer que Davi, ele vivia num lugar, na região do Carmelo, que era um lugar que tinha certa hostilidade. Nesse tempo, isso já era assim. Hoje, para vocês terem ideia, quem vai para essa região, quando existem as caravanas que vão fazer turismo nessa região, ainda hoje, 2026, existe uma orientação. E a orientação é a seguinte: não fiquem sozinhos. Numa caravana, por exemplo, hoje, na região do Egito, não se deve deixar uma mulher dispersa de um grupo de forma alguma, porque é extremamente arriscado, extremamente perigoso. Eles roubam, eles raptam para poder obter algum lucro financeiro. Isso quando não roubam e nunca mais aparece. Então, hoje, ainda é assim essa região. Ninguém sobe ao Carmelo, a região do Carmelo, sozinho. Existem beduínos que são maléficos. Isso, desde que nós vemos a história, é assim. E nós encontramos Davi vivendo num período pré-posse do seu reino com 600 homens. Em outro texto, a Bíblia vai falar da qualidade desses homens. Mais à frente eu vou citar um pouco sobre isso. E Davi, ele vive numa situação refugiado. Ele, naquela região, porque ele está fugindo de Saul, Saul está tentando matar ele, e por uma questão de sobrevivência, e quando alguns homens sabem que Davi está naquela região, eles vão se agrupando a Davi como um líder. Davi tinha uma característica muito forte de ser um homem de guerra, um homem batalhador. Essa é uma das características de Davi. Embora ele seja um arquétipo de Cristo no Antigo Testamento, um modelo de Cristo, de liderança, mas ele tinha essa característica de guerreiro. Ele não era um homem muito pacificador, não. Todas as grandes conquistas que Israel tem são debaixo do comando de Davi. E nós encontramos um homem muito rico que entra nessa história, chamado Nabal. E esse homem, ele tem terras na região do Carmelo, ele tem gados naquela região. E Davi, com os seus homens, de graça, protegiam eles. Não faziam mal a eles e não deixavam que nenhum tipo de mal acontecesse para com eles. E ora, como eu disse aqui no primeiro culto da manhã hoje, nós, quando falamos do conceito de tosquear ovelhas e tal, isso não faz parte do nosso dia a dia. Sobretudo para mim, que venho da capital, né, a gente mal vê ovelha. Aqui você ainda dá uma escapadinha aqui por um campo ou outro, você vê um boizinho, vê uma ovelhazinha, uma coisa ou outra. Mas de onde eu venho, isso não existe. É só na geladeira, no frigorífico mesmo do supermercado. Então, esse conceito eu fiquei pensando, como que eu vou contextualizar para os nossos dias? Pense você, chegou Natal, época de festa, pernil, aquele frango que parece que só sai na época do Natal, né, irmãos? Eu não sei se vocês já perceberam. Tem uns frangos que só surgem, alguns temperos, na época do Natal. Pernil, que mais? Chester. Gente, eu só ouço falar de Chester em dezembro. Parece que de janeiro a novembro ele some do mercado.
Aí e é panetone, chocotone, recheio disso, recheio daquilo outro, as mesas elas ficam fartas. É como se fosse esse momento do ano. E Davi tem os seus homens ali, e ele fala, olha, vão até Nabal. É tempo de bonança, é tempo de boa colheita, é tempo de festa, trazendo para a nossa realidade, é Natal. Nós estamos aqui meio fome, estamos coisa meio feia onde a gente vive aqui. Vão lá e peçam para ele trazer um franguinho para a gente, liberar um pouquinho de uva passa com arroz. Arroz com uva passa. Para eles, irmãos, que estavam no Carmelo, isso é um banquete. Então, ele envia esses homens para irem até lá. E aí acontece algo. A palavra, o nome Nabal, ele tem um significado, que é tolo, ou tolice. E então, nesse ambiente, nesse clima de tolice, o Nabal, ele faz valer o seu nome e ele manda um recado desaforado para Davi. E ele fez um péssimo negócio, que ele podia mandar esse recado para qualquer outro, menos para Davi. Porque Davi era um homem sanguinário. E quando ele manda o recado desaforado, desmerecendo Davi, perguntando quem é Davi, quem é esse filho de Jessé, não conheço, nunca ouvi falar. E vai falar dele, vai falar algumas coisas que não são verdade. E Davi fica irado. Davi diz aos seus homens, olha, preparem a espada. E ele preparou a dele. Falou, nós vamos lá. E nós vamos acabar com toda a descendência de Nabal. E agora, dentro desse cenário, para vocês entenderem o que está acontecendo, nós vamos entender nessa história que ela é marcada por tensão, por injustiça e uma tragédia anunciada. Nós vamos pensar um pouco sobre uma sentença de morte dada, um ambiente de caos estabelecido, porque a Bíblia ela é clara em dizer que Nabal era um homem grosseiro, e depois o seu funcionário vai dizer a Abigail, sua esposa, que ele era um homem mau. A Bíblia vai dizer que tudo que ele fazia era mal. Nós vamos ver que nesse ambiente surge alguém sensato. E nós vamos pensar no dia de hoje sobre a sensatez de Abigail. E alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu li um comentário de um autor americano chamado Max Lucado a respeito de Abigail. E eu me lembro que ele faz essa citação, eu guardei muito bem isso na mente. Ele disse que ela era como uma flor no pântano. Então, quando na sexta-feira, por volta de entre 5 e 6 horas da tarde, o Senhor me conduziu a trazer essa pregação para vocês esse final de semana, essa reflexão bíblica, eu me lembrei do Max Lucado e eu peguei o título dessa mensagem emprestado do Max Lucado, eu só não avisei ele. Se alguém conheceu o Max aí, avisa que eu peguei o nome emprestado, tá bom? Mas alguém já disse também que na Bíblia nada se copia, nada se cria, tudo se copia um do outro. Então, a Bíblia ela é uma só e o Espírito Santo é o mesmo que vai nos dando direção. E nós vamos pensar então sobre algumas atitudes de Abigail no meio desse cenário. Semana passada, nós pensamos aqui sobre a vida de Isaac, que ele tinha uma bênção liberado sobre a sua cabeça, e ele, no meio de um ambiente hostil, no meio de um ambiente de fome, ele cavava poços e aquele pessoal, por inveja, maldade, cavava os seus poços e ele foi caminhando, progredindo, e a bênção de Deus o acompanhava, e como ele se comportou no meio daquela situação de caos. E hoje nós vamos observar na mesma linha de raciocínio, pensando como uma parte 2 da mensagem da semana passada, olhando agora para Abigail. Nós vamos aprender que mesmo em ambientes difíceis, Deus levanta
pessoas cheias de graças para mudar a história. E eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje abençoado com algumas informações importantes para a sua vida, para que no meio de ambientes hostis você seja vencedor e vencedora em nome de Jesus. Então, em cenário de pressão e imperfeição, você vai ver que Davi ele não estava sozinho. Ele tinha 600 homens problemáticos. Qual era a característica desses homens? Outro texto vai falar que esses homens eles foram se agrupando à liderança de Davi e tem uma característica. Olha o tipo de gente que estava andando com Davi. Eles eram homens em aperto, era gente aflita, esmagada pela vida. Eram homens endividados, eles eram presos pelas suas próprias limitações. Esses homens que estavam com Davi, eles tinham uma característica de serem amargurados, feridos na alma. Então isso gera um ambiente pesado, um ambiente de homens sanguinários. E aí, quando você olha para esse texto e esse contexto, você pode chegar ao entendimento, à leitura, que esse ambiente ele é tão pesado, é como um verdadeiro pântano emocional. E para piorar nessa história, agora na ponta contrária surge o Nabal, rico, porém tolo, orgulhoso, arrogante, grosseiro, difícil de lidar. Segundo o relato do funcionário dele, ninguém conseguia nem conversar com ele. Um homem difícil de lidar. Eu imagino que na sua vida você já deva ter encontrado e deparado com pessoas assim. Não é uma regra. Seria tolice nós colocarmos num pacote e dizermos que todo rico é assim, é grosseiro, arrogante. Isso é uma crença limitante, não é verdade. Eu conheço pessoas que são muito ricas e você olha para elas e você não imagina que ela tem o que tem de posse, de dinheiro. São pessoas extremamente dóceis, simples, amáveis e são pessoas que abençoam muito outras pessoas. Então, há uma máxima aí na sociedade que diz que todo rico é ladrão, todo rico... Não é verdade. Isso não é verdade. É verdade que tem rico que é assim também, mas também tem pobre que é assim, mas tem muito pobre que é assim. E aí, pobre que eu vou chamar de desprovido de condição financeira. Melhor assim, né? Do que chamar de pobre. Fica tecnicamente mais bonito. E a pessoa é grosseira, é arrogante. Está cheio de gente assim também, nas duas esferas da sociedade. Mas esse homem calhou de ser assim. Ele era rico e tinha essas características. Uma pessoa extremamente difícil de lidar. Mas o contraste que tem na vida desse homem é incrível. Ele tem Abigail ao lado dele. Ele teve a bênção, e alguns vão chamar de sorte, eu chamo isso de bênção, de ter uma esposa como Abigail ao lado dele. Então, essa mulher, a Bíblia vai mostrar que ela tem algumas características, que ela era bonita, que ela era uma mulher inteligente. Naturalmente, quando você vai ver o desdobramento, e aí fica para vocês em casa lerem dos versos 18 em diante, até o final do capítulo 25 e o desfecho da história, vocês vão ver, eu vou citar, mas em casa vocês confiram isso, você vai ver que ela era uma mulher sábia, sensata, e essa mulher ela tinha discernimento nas situações. Lá em Provérbios 31, traz algumas características sobre a mulher que é sensata. Incrível, tá quente aqui em cima, tá calor. Esfria aqui para mim, por favor. Aqui não tem jeito não, gente, tem que ser 17. Aqui é quente, no meio desse frio, tá calor. Eu não estou afim de tirar o paletó, porque depois sai lá, fica aquela confusão. Não posso me resfriar. E agora nós vemos, então, nesse cenário, que a ingratidão desse homem provoca a ira. O Davi, ele havia protegido
tudo que Nabal possuía naquela região. E ele nem foi contratado oficialmente para isso, fez por pura bondade. Os servos dele vão dizer o seguinte: eles foram como um muro ao nosso redor. Davi fez esse serviço de segurança de forma gratuita. O mínimo que se espera é uma retribuição de cordialidade, de cavalheirismo. Mas Nabal é sensato, ele é tolo, ele não consegue discernir isso. E ele entra com desprezo. Repito para vocês, ele humilha, ele ignora o bem que foi recebido de Davi. E aqui está um grande perigo. Porque, embora, repito, Davi ele seja um homem segundo o coração de Deus, esse homem ele é gente, se você cortar, se rasgar, ele sangra. E esse homem, ele se levanta decidido, ele fica furioso. Gente, lidar de frente com uma pessoa furiosa nunca é um negócio legal. Nunca é algo bom. Um grande psicólogo chamado Augusto Cury, creio que a maioria de vocês conhecem, ele fala sobre, eu li algumas obras dele, e ele fala sobre as janelas killer, que elas abrem, são aqueles primeiros 5 segundos explosivos, e ele, inclusive, ele ficou conhecido no Brasil e fora do Brasil, justamente por metrificar essa questão do comportamento humano. E a ideia da janela killer é isso mesmo, a killer é a ideia de assassino, de matar, né? E quando qualquer ser humano tem isso, essa janela quando abre, a pessoa é capaz de matar. E Davi está nessa condição. E ele matava mesmo. Davi, você olha a biografia do Davi, ele é um homem que ele é sanguinário. Ao ponto do próprio Deus, quando Davi quis estabelecer o templo de adoração ao Senhor, o Senhor ele fala: não, você não pode erguer esse templo, essa vai passar a vez, vai ficar para o seu filho, porque você tem muito sangue nas suas mãos. Não dá, Davi, você não tem condições. Então, nós vemos aqui que até homens de Deus podem se perder quando estão feridos e se tornam furiosos, e a fúria chega. Então nós não podemos fazer como Nabal, nós não devemos provocar as pessoas. É a primeira lição que eu tiro aqui. E Abigail, ela é a mulher que interrompe uma tragédia. Na sujeira desse pântano, segundo a leitura do Max Lucado, surge essa flor. Imagina, e eu falei para minha filha preparar essa tela, pensando assim: filha, pensa num pântano, uma coisa escura e uma flor. É um contraste totalmente diferente. E ela fez. Eu achei brilhante. Quanto o Nabal destrói, surge essa flor, que tem um comportamento extremamente ao contrário. Ela constrói. O Nabal, ele quebra pontes, porque ele é um tolo. O nome dele já diz isso. Ele é um destruidor de relacionamentos, ele rompe pontes. Aí vem a sua esposa que constrói pontes. Mulher sábia, como a mulher de Provérbios 31. Ela é uma mulher que estabelece relacionamentos no meio de uma crise anunciada. Ela não grita, ela não discute, e ela não entra na confusão. Como dizem os mais jovens, ela não entra na pilha, na loucura do Nabal. Ela age com sabedoria. E tem um detalhe, lá no verso 18, se você olha no original, tem uma palavrinha que rege a situação toda. Diz imediatamente. Outra versão vai dizer com pressa. Nós vemos com essa mulher que nós não podemos perder tempo com tolos. Irmãos, não se perde tempo com tolo. Tolo é tolo. A segunda coisa que eu vejo aqui é que, desse verso 18,
é não se permitir que a loucura dos outros paralise a sua vida. Você não pode permitir isso. Que a loucura dos outros faça com que a sua vida fique paralisada. Imediatamente ela toma uma posição, e uma posição certa. E ela tem pressa para fazer o bem. Para ela, para salvar a pele dela e da sua família. Para evitar a tragédia. Nós, enquanto cristãos, carregamos o Espírito de Deus e nós estamos nos locais onde estamos justamente para que nós sejamos a flor naquele pântano. Haverão situações em que o sensato será você se retirar daquele local. Mas haverão situações em que não tem como você se retirar do local. Como fazer? Se tornar uma flor no meio daquele pântano. Essa é a lição que essa mulher nos traz. E ela se levanta como uma resposta no meio do caos. Olhando para essa biografia de Nabal e Abigail, cruzando a vida de Davi, eu tiro 9 lições aqui e eu quero fazer as citações dessas 9 lições, irmãos. Então vamos lá, a primeira delas. Não entrou em confronto com o tolo. Ela escolheu a sabedoria ao invés da discussão. Irmão, discutir com um tolo é a mesma coisa que você parar em frente a um poste e ficar conversando com o poste. Tolo é tolo. Você fala, vira as costas, faz tudo ao contrário. Você senta, conversa, e a pessoa faz tudo ao contrário. É a mesma coisa que um poste. Conversei, hoje eu citei de manhã isso. Essa semana eu fui tomar um café com o pastor Israel, e eu estava falando de algumas coisas, de experiência da vida. E ele estava conversando algumas coisas, e eu disse a ele, eu falei, pastor, eu decidi, e eu disse a ele, eu falei, acredito que é o Espírito Santo me guiando. Eu falei pelo menos por 3 vezes na conversa com ele. Eu falei, eu tenho decidido de um tempo para cá, com certas situações, e eu fui pontuando as situações, eu não vou mais gastar a minha energia. Não vale a pena. A energia que eu vou gastar discutindo e lidando com essas situações, eu repito, pontuei todas elas a ele, eu disse, eu prefiro trocar essa energia por oração. E se Deus não fizer, eu vou ficar falando com o poste. E não vale a pena. Eu não sei se isso também é um misto dos meus cabelos brancos e um pouco dos outros que estão caindo, vai trazendo experiência para nós, e você vai olhando assim algumas coisas, você fala assim, já vi esse filme, não vai valer a pena. Então você vai conduzindo a sua vida para uma condição onde você não gasta energia à toa. Me ajuda, irmão, fala para o seu irmão aí, não gaste tempo falando com poste. Segunda coisa, segunda lição dessa flor chamada Abigail. Ela não paralisou a sua vida por causa de Nabal. Gente tola não pode definir o seu destino. Irmãos, não pare a sua vida por causa de gente tola. Entender essas coisas, esse padrão de Abigail é libertador. É libertador, igreja. Tem gente que fica com a vida travada, parada, barrada, por causa de gente tola. Gente tola
não merece ter a sua vida paralisada por causa dela. O tempo passa rápido, irmãos. Ontem eu estava feliz, eu me lembro do dia que eu fui em Guarulhos, no centro de Guarulhos, na Autoescola Andorinha, fazer a inscrição para tirar a minha carta de habilitação. Conhece lá, né, Edmar? Andorinha? Edmar viveu, nascido e criado em Guarulhos também. E parece que foi ontem. Irmãos, o tempo passou assim. Eu já cinquentei, já tem 2 anos. Lembra da sua vida? Você queria dos homens aqui, quando eu fizer 18 anos eu vou ter a minha independência. Aí com a sua independência vieram os boletos. Aí você fala, ai que arrependimento. Saudade da casa do pai, da mãe, que lá as coisas, eles seguravam o rojão pra gente. A vida passa rápido e tem gente que está deixando a sua vida travada, paralisada, por causa dos nabais da vida. Pelo amor de Deus, rompe com isso e vai viver a sua vida bem. Terceira coisa, essa mulher tornou-se uma referência. Por que eu olho para o texto e vejo que ela se tornou uma referência? Porque o servo de Nabal não foi falar com Nabal. É óbvio. Ele olhou para o Nabal e falou, o sangue vai descer. Mas eu vou falar com esse camarada, não vai adiantar nada. Esse cara é um ogro, ele é um tosco. Não vai adiantar. Quem é referência de sensatez por aqui? Abigail. Ela é a referência. Irmãos, o mundo está precisando de referências. O mundo está perdendo referências. A nossa sociedade, sobretudo ocidental, não respeita pessoas mais velhas. No Oriente, ainda é diferente. Que no Ocidente, ninguém respeita os mais velhos. Conselho de mais velho. Conselho de mais velho fala, ih, papo careta, papo de velho. Alguém já viu isso perto de você, ou na sua casa, ou com você mesmo? A nossa sociedade perdeu referência. Você olha para a história bíblica, por exemplo, você vai ver lá no Egito, o faraó, ele tem uma referência, José. Apontam para José, mesmo na cadeia, como uma referência. Ele estava na cadeia por questões injustas. E ele é uma referência. E depois você vai ver que ele se torna uma referência para toda a nação e as nações vizinhas. Naamã, ele teve uma referência, uma jovem judia. A jovem judia é uma referência que aponta para uma outra referência. Ah, se o meu Senhor conhecesse o profeta que tem lá na minha terra. Ah, o mundo precisa de referência. Os nossos vizinhos, eles deveriam ter uma situação de crise, dificuldade, e olhar para mim e para você e falar, ali tem uma pessoa de referência. Eu vou buscar uma oração lá na casa do Jonathan, porque o Jonathan é uma referência. Eu vou lá na casa da Luzia, porque a Luzia é uma referência. Ah, o mundo precisa de referências. Nabucodonosor, ele teve Daniel e os seus amigos como referência. Essa mulher tornou-se uma referência. O mundo precisa de referências hoje. E a referência deve ser a igreja dele. E agora entenda, a igreja não é instituição, não é nome de denominação, Deus é amor, Brasil para Cristo, Congregação do Cristão no Brasil, Assembleia de Deus, Avivamento Bíblico. Não é disso que se trata. Igreja, sou eu e você, portadores do Espírito Santo, que carregamos uma unção e devemos manifestar o reino de Deus na terra.
Nós devemos ser essa referência, a igreja de Cristo, porque nós carregamos o Espírito Santo dentro de nós. Quarta lição que eu aprendo com Abigail: fidelidade em tempos difíceis. Mesmo essa mulher tendo um marido difícil, ela manteve a sua postura. Ela não se tornou produto do meio. A grosseria, a arrogância, a tolice, a estupidez de Nabal não afetou o caráter dela, não afetou a fidelidade dela. Ela se manteve sendo quem é em sua essência. Ô irmãos, como é difícil você fazer parte de um ambiente que é hostil e você não se hostilizar com aquele ambiente. Como saber se eu estou fora de um padrão de hostilidade ou não? Você entra num trabalho, num curso, num grupo social, enfim, e ali começa a ter umas piadinhas sem graça. No começo você fica sério. Passa um tempo, tem uma piadinha mais sem graça ainda e algumas piadas que vão envolvendo palavrão, pornografia e coisas do tipo que vocês conhecem. Daqui a pouco a pessoa está dando risada e daqui a pouco ela fala: ah, mas tem uma que você não sabia, eu vou te contar uma aqui. E já está totalmente envolvido. Se deixou envolver. Mantenha a sua fidelidade em tempos difíceis. Não empreste os seus lábios para a murmuração, para a reclamação. Não empreste. Certa feita, 2017, eu conversando com um empresário do ramo de Bíblias em São Paulo, num momento de descontração, ele me falou do maior evento evangélico que tem na nação. E ele acontece no sul do Brasil, anualmente. E ele, por ser quem é, frequentava todos os bastidores e ele tinha a maior exposição de estande para vender Bíblia naquele lugar. E ele foi me contando situações de bastidores que eu peguei nojo. Ao ponto de algumas vezes me chamarem para ir para esse evento. E eu falar: muito obrigado. Ano passado mesmo eu fui convidado para ir esse ano. E eu deixei claro para a pessoa, falei: não vou por motivo A, B, C e D. Eu não piso nesse lugar. Mas é um ambiente de evangélicos. A igreja precisa ter postura. O povo de Deus precisa ter postura. Nós precisamos olhar para Abigail e ter essa quarta lição aqui. Mesmo tendo uma pessoa difícil do lado, essa mulher se manteve. Manteve a sua essência. Não negocie a sua essência com nada. Não negocie a sua essência com as circunstâncias. Mantenha-se fiel. Quinta lição, com Abigail. Ela tinha um espírito de servo. Essa mulher, ela se humilha. Para aquela sociedade, ela assume a responsabilidade e ela passa à frente do seu marido e ela vai alimentar esse exército de homens. O texto vai dizer, ela pegou a toda pressa, né? O que diz aqui na versão NAA e a outra no original é imediatamente. E aí ela prepara aqui, olha, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 passas de figo e pôs sobre os jumentos. E foi levar para eles. Veja, ela tem um espírito de serva. Essa mulher, ela se humilha para poder abençoar
a sua família, para poder poupar, guardar a sua família. Repito, agilidade para o bem é a sexta lição. Quem é de Deus não demora para agir. Irmãos, quem tem fome tem pressa. Quem tem fome tem pressa. Aquele que pode fazer o bem e não faz, peca, diz a Bíblia. Vamos aprender com essa mulher. O que precisamos fazer tem que ser rápido. Ano passado, virada do ano, o nosso pastor aqui, o Tony Lee, ele veio conversar comigo sobre a necessidade que tem lá na África. Ele falou, pastor, tem como você ajudar a construir a igreja? Eu falei, vamos lá. Quanto é para construir uma igreja lá? Uns R$1.500. Eu falei, oi? Tá errado. Que igreja é essa? Não, pastor, calor de quase 50 graus, não pode ter nem parede fechada. Levanta umas madeirinhas de lei lá, umas toras, passa por cima e faz o telhado. A igreja é essa. Ele falou, nós vamos gastar quase 1.000 ali, mais por causa, entre 800 e 1.000, mais por causa de vir de longe as telhas, o frete é mais caro do que a própria telha, tem que vir da capital, porque é na região do deserto. Aí eu conversei com ele, nós já temos aqui toda uma programação, já estamos envolvidos, Wagner, são 14 países hoje que nós estamos envolvidos, mais Brasil, né? Então é 15 de total, não é isso? Então estamos envolvidos aí com 15 programas, 14 países e 15 programas, incluindo algumas situações aqui no Brasil que nós ajudamos com a oferta missionária que vocês fazem aí, o sustento missionário que vocês fazem todos os meses. Eu falei, bom, nós já temos esse compromisso, pastor. Falei, vou conversar com o nosso tesoureiro, dá para fazer em 2 vezes? Ele falou, dá. Eu vou pegar com o empresário esse valor, aí você só repõe. Eu falei, então pode tocar essa igreja aí. Aí passou agora uns dias, ele me procurou novamente e falou assim, pastor, nós precisamos fazer uma escolinha lá. Falei, como é que é? Ele falou, no mesmo ambiente que é a igreja, nós só precisamos colocar lá uns bancos e tal. Aí tinha uma oferta lá, ele passou o valor, eu falei com o Wagner, dá para fazer? Dá para fazer. Dá para fazer em 2, dá para fazer em 2. Tem sede, tem necessidade. Essa semana eu recebi o vídeo. As crianças, no meio do deserto ali, irmãos, daquela situação do Sahel, a oferta que você dá aqui, aqueles R$30, outros 50, nós colocamos no meio do deserto do Sahel uma igreja, e aí que vira uma escolinha também, um calor de 50 graus, as crianças estão lá naquela sombra, aprendendo a ler e escrever. Pressa, necessidade. As pessoas têm necessidade. A igreja de Cristo tem que se mover rápido para fazer as coisas acontecerem. E essa mulher entende isso. 7ª lição que eu vejo aqui é que nem todo parente de crente é crente. Toma cuidado. Nem todo filho de crente é crente. O texto vai dizer que esse infeliz, e esse infeliz eu não estou exagerando, porque eu estou dentro do contexto do que a Bíblia me traz, Nabal é um homem infeliz, esse infeliz é parente de Caleb, ele é descendente de Caleb. Se você não lembra quem é Caleb, eu vou refrescar a sua memória. 12 espias foram separados, 12 príncipes foram separados para serem enviados a Canaã, passarem lá um período em Canaã e observarem, fazerem um observatório, um raio-x de Canaã e trazer para o seu líder. Quando os 12 voltam, e quem tinha preparado Canaã, vocês lembram quem é que preparou Canaã? Quem prometeu Canaã para o povo de Deus, vocês lembram quem foi? Deus. Deus falou, eu vou dar Canaã para vocês. Canaã é de vocês, eu estou separando, estou reservando para vocês Canaã. Esses homens, eles voltam, 10 deles vão falar de dificuldades e problemas. Dificuldades e problemas. Olha, os homens são gigantes, eles são guerreiros, a terra tem frutos. Se você observar no texto, você vai ver que eles falam lá 9 dificuldades e 1 ou 2
duas facilidades, duas coisas boas. O olhar deles é para coisa ruim, é para dificuldade. O olhar deles foi voltado para a dificuldade. E eles se qualificam da seguinte forma: olha, eles são grandes e nós somos como gafanhotos perto deles. Eles mesmos se depreciam. E Deus tinha falado a eles: eu vou dar Canaã para vocês. E esses homens estão lá, colocando dificuldade, falando do problema, falando da coisa ruim. De repente se levanta no meio um camarada chamado Caleb e fala assim: eia, nós vamos subir e vamos conquistar. Vocês fiquem quietos, porque nós vamos chegar lá. Nós estamos debaixo de uma promessa e Canaã é nossa. Olha só, o parente dele lá na frente não tem nada a ver com ele, é um insensato. Cuidado, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Nabal é descendente de Caleb, mas não tem o mesmo caráter que Caleb. Não tem a mesma bondade. 8ª lição. Está no poder de uma palavra branda. Provérbios 15 vai dizer sobre isso. A resposta branda desvia o furor. Essa mulher, ela chega em Davi. Ela vai ao encontro dele. E quando ela encontra ele com os seus guerreiros, ela se ajoelha, ela pede o favor dele, ela suplica o favor dele de forma humilde, de forma branda, e essa mulher consegue desviar o furor de Davi. Ela consegue aplacar a ira de Davi. Gente, num ambiente difícil, ruim, que está quase pegando fogo, nós não podemos ser aqueles que riscam o fósforo e acaba de jogar para pegar fogo na gasolina. Nós não podemos ser essas pessoas. Nós temos que olhar para essa mulher e aprender com ela. Nós temos que ser os pacificadores. Lembram da semana passada? Isaac, pacificador. Não ficou arrumando confusão com o pessoal que estava entulhando os poços deles. Não, eu estou numa missão grande. Eu estou envolvido em coisas importantes. Eu tenho coisas excelentes para fazer. Não dá tempo para perder com isso, não. E essa mulher, ela tem essa resposta branda, ela tem essa palavra branda. Ela apazigua a situação. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ser aqueles que apaziguam situações difíceis, complexas, de ira. Nós devemos ser os pacificadores no meio do problema. Guarde isso. Quando você estiver no meio de uma situação complexa e você vai falar assim: mas o que eu estou fazendo aqui? Você vai se lembrar. No meio desse pântano, eu estou tendo a oportunidade de ser a flor. No meio desse pântano de confusão, de briga, de rusga, eu estou tendo a oportunidade, Deus está me dando a oportunidade de ser a pessoa que tem a palavra branda. Eu vou ser alguém que vai agir de forma sábia no meio dessa situação. E a 9ª lição que eu tiro dessa mulher, é que essa mulher, ela é cheia de Deus. E como que eu chego à conclusão, ao entendimento que essa mulher, ela é cheia de Deus? No diálogo que ela tem com Davi, depois vocês podem contar na casa de vocês, ela cita o nome do Senhor Deus 7 vezes. Essa mulher, irmãos, ela não carrega apenas comida. Essa mulher carrega princípios espirituais dentro dela. Ela tem entendimento da bondade de Deus. E é dentro desse diálogo que você percebe isso. A palavra Deus, o termo Deus, está sempre presente nos lábios dela, por 7 vezes.
você vê que ela tem princípio espiritual. E para concluir, você vai ver que Deus entra nessa história. O desfecho desse texto lindo é que Deus prepara um novo estágio para Abigail. Deus acaba preparando um livramento duplo para Abigail. Irmãos, o Davi deixa de lado, poupa esse homem, então é aplacado o furor sobre Nabal e a sua família. Vocês vão ver mais para frente que 10 dias depois desse fato, Nabal morre. E a Bíblia vai dizer que foi Deus quem matou Nabal. Nabal caiu pelas mãos do próprio Deus, não foi pela espada de Davi. Queridos, o que eu tiro de lição nisso é que quem confia em Deus não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Deus reconhece aquilo que Abigail carrega e ele vai e age em favor. Davi não precisa nem pôr a mão no tolo Nabal. O próprio Deus abate ele. Quer saber o que é melhor? Deus tira essa mulher daquele pântano, daquele homem grosseiro. E o Davi dá uma olhada, isso não está na Bíblia, mas é o que dá a entender. Você olha assim, Davi dá uma olhada, falou, essa mulher é gente boa. A Bíblia fala que ela é bonita, é inteligente. Aí o Davi olha e fala assim, tadinha, vai ficar viúva? Não, não vai não. Eu estou aqui. Davi dá aquela ajeitada, sou o futuro rei. Eu imagino Davi chegando para ela e falando assim, você entrega a sua mão para o futuro rei de Israel? Para ser seu esposo? Como Deus faz? Como Deus faz? Deus pega essa mulher dessa condição, desse pântano, tira ela dali e leva para um novo nível. Essa mulher ela vai viver agora no palácio com Davi. É o futuro de Davi, é ser o rei de Israel. Naturalmente, Abigail vai junto agora viver num palácio, como uma rainha. Que coisa! Sai das mãos de um brutamonte e o Senhor prepara agora uma situação para ela viver como rainha num palácio. É o futuro que espera ela. É o futuro que espera você. Se eu e você, nós caminharmos debaixo desses princípios dessa mulher, é exatamente o que o Senhor tem para nós, irmãos. Irmãos, eu disse isso pela manhã. Eu gosto de geopolítica, eu me interesso por geopolítica, por economia. E essa semana, eu lendo algumas notícias, eu fiquei assustado com uma informação. O Brasil tem pouco mais de 500 anos e nunca na história dessa nação teve uma dívida de 10 trilhões. Nunca. É a primeira vez que o Brasil entra nessa condição. Os economistas estão dizendo que o Brasil quebrou. Nós só não sentimos o efeito agora. Nos próximos anos, pode vir o governo que for aí, a situação é terrível. E os juros que o Brasil paga hoje, em 2026, os juros que o Brasil paga já é realidade, não é estatística, já é fato. É de 1 trilhão de reais. É mais do que o PIB da maioria dos países da América do Sul. Quando eu tive a notícia, irmãos, eu fiquei meio sem chão. Falei, meu Deus, agora na minha vez. Na minha vez, pastor Marcos. Como é que eu vou fazer? Aí eu lembrei, não por mim, o Espírito Santo me lembrou. Falou assim, mas e a bênção que eu libero sobre você? E o que você pregou domingo? O que você pregou domingo sobre Isaac? O pessoal pode estar aí entulhando os poços, mas a minha bênção não depende de poço. A bênção de Deus não depende de Nabal.
A bênção de Deus não depende de 10 trilhões, 20 trilhões. A bênção de Deus, quando ele resolve fazer, ele levanta uma flor no pântano e ele faz acontecer do jeito que ele faz, porque ele não depende de economia humana. A economia do céu é diferente da economia humana. Aí eu me lembrei, comecei a dar risada, eu falei, mas Fernando, como você é cabeção, cara, você quase caiu nessa cilada do inimigo. Vai para a palavra, viu? Porque a gente precisa da palavra. De repente a perna deu uma bambeada. Não pode não. Ei, povo de Deus, quando você olha para o Apocalipse, por exemplo, você vai ver que há decretos ali que eles vão acontecer. Você pode fazer jejum, pode orar, pode fazer campanha, ir para o monte, ir com daquele saco de vergonha, pode fazer o que você quiser. Não vão mudar os decretos que Deus já estabeleceu. Agora também tem um decreto lá. Eu estarei com vocês o tempo todo. A minha mão, a minha bênção vai conduzir a minha igreja. E é por isso que nós precisamos estar debaixo da palavra, debaixo da bênção dele, para que os decretos todos se cumpram, inclusive de sermos guardados por ele. Que coisa maravilhosa. Essa mulher sai do pântano para viver um outro nível. Eu não sei como é que você está vivendo, como que você entrou aqui essa noite. A sua fase de vida. De alguns irmãos eu converso um pouco mais, sei de uma luta ou outra, estou ajudando em oração, estou na medida da minha limitação, eu vou dando algum conselho ou outro, mas eu não consigo mensurar o que a pessoa sente dentro. Eu consigo de longe imaginar, mas acredite, bem longe do que quando cada um dói, quando cada um sente onde dói. Mas eu tenho essa palavra que o Senhor trouxe para nós essa noite. Eu tenho que acreditar no que a palavra dele diz. Eu tenho que acreditar no princípio da palavra e eu convido você também a subir o seu nível de fé. Talvez você esteja vivendo um ambiente difícil, no meio de gente complicada, situações injustas, esteja sendo injustiçado, vivendo pressões emocionais. Deus trouxe você nesse domingo aqui para você saber que você não precisa se tornar o ambiente, não precisa ser afetado pelo ambiente e que você pode florescer mesmo no pântano. Com a graça de Cristo sobre a tua vida, você pode florescer no meio do pântano. Seja como Abigail, meu irmão. Seja uma resposta e não um problema. Seja paz e não confusão. Seja direção e não desespero. Porque quando nós nos posicionamos, Deus nos usa para impedir tragédias. Deus nos usa para ressignificar destinos. Deus vai usar a sua vida para impedir tragédia, meu irmão. Em nome de Jesus, acredite na palavra dele ao seu respeito. Por favor. Feche os seus olhos. Amado Espírito Santo, eu te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos em sua casa. Podemos cantar a Ti, celebrar, Te adorar, declararmos palavras de amor, de reconhecimento e honra sobre a Tua pessoa, Senhor, e a Tua obra, os Teus feitos notáveis. Senhor, também Te agradeço pela Tua palavra, que ressignifica destinos, que levanta o caído, que dá paz em meio à tribulação e nos dá força para caminhar. Meu Pai, por favor, segundo a Tua palavra no Salmo 139, sonda os corações aqui essa noite. Veja, Senhor, quais são
as situações que estão levando esses meus irmãos a um ambiente de pântano, situações que estão sendo geradas e fazendo meus irmãos perderem a fé, perderem a esperança. Senhor, levanta um espírito nobre de Abigail em nosso meio. Sonda esses corações e que essa semente boa da tua palavra venha a frutificar a 100 por 1. Em nome de Jesus. Que a tua igreja saia daqui abençoada. Que a tua igreja saia daqui, Senhor, pronta para continuar mais uma semana e que a vida deles seja uma vida de florescer em meio a ambientes tóxicos, em situações tóxicas da vida, que eles venham a florescer segundo a tua graça e o teu favor. Em nome de Jesus, para o louvor da tua glória. Amém. E graças a Deus. Aplauda Jesus pela sua palavra. Louvado seja Deus.